Paz do Senhor, irmãos. Pastor Rômulo, seu professor de teologia. Vamos voltar a falar aqui do nosso assunto Introdução à Teologia e eu quero falar novamente sobre o liberalismo teológico. Um assunto que nós já falamos na nossa aula presencial, mas a gente quer relembrar os irmãos da importância de tratar desses assuntos. Primeiro, uma coisa que foi apontada já na aula presencial e eu quero relembrar os irmãos é acerca da nossa preferência como cristão dos seminários confessionais em relação aos seminários seculares, das faculdades seculares. Às vezes alguns irmãos procuram seminário e optam pelo seminário ali que são reconhecidos pelo MEC, aquela coisa toda. Justamente por conta que procuram ali uma carreira profissional na teologia, né? Mas, enfim, nós enquanto cristãos, nós temos um problema em relação aos seminários seculares, que é justamente o ensino do liberalismo teológico que são pregados, né, que são ensinados ali nesses seminários. Algumas questões, algumas matérias importantes, alguns assuntos importantes, como escola bíblica dominical, psicologia pastoral, nem sempre são apontados nos seminários seculares, como são apontados e como são vistos nos seminários confessionais, os seminários da comunidade Peniel, os seminários batistas, os seminários da cristã evangélica, e assim por diante. E acabam aqueles alunos que vão para muitos seminários onde vão encontrar professores liberais, acabam trazendo algumas ideias novas para dentro da igreja e acaba confundindo muito a cabeça da membresia. Por isso que há uma forma pejorativa em muitas denominações e de muitos obreiros e da congregação como todo em relação àqueles irmãos que fazem a faculdade de teologia. Mas é porque esses irmãos às vezes encontram um professor de teologia liberal e acabam comprando essas ideias do liberalismo teológico. Vamos lembrar do que é o liberalismo teológico. O liberalismo ele tem as suas raízes ali na Europa. É bom começar a lembrar os irmãos que o liberalismo ele alcançou não só a teologia, mas o liberalismo ele é econômico, o liberalismo ele está nas questões de ética e o liberalismo também está na teologia. E o liberalismo na teologia, talvez diferente da economia e assim por diante, ele trouxe muitos aspectos negativos. E a gente vai falar desses aspectos. Nós vamos continuar lembrando a diferença, falando da diferença entre a teologia liberal e a teologia da qual nós ensinamos em nosso seminário, que é uma teologia que ela é confessional e é uma teologia que ela é fundamentalista. Uma vez que a teologia, para fazer teologia, nós temos que lembrar que a teologia ela vai partir do pressuposto de tudo que a Bíblia fala é verdade. Um dos pressupostos da teologia, né, da qual é ensinada na Faculdade Teológica Peniel, no nosso seminário, é que a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra, ela contém a palavra do Senhor e aquilo que está ali registrado não é mito, são coisas reais, né? São fatos reais. E o liberalismo teológico vai colocar essas questões ali em xeque. Então, nós ensinamos uma teologia que ela é fundamentalista, partindo do pressuposto que a Bíblia fala é verdade. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Mas o que é, professor, em si, o liberalismo teológico? O liberalismo, como já falamos, ele tem a sua raiz na Europa, ali no século XVIII, e ele tem ali as raízes no pensamento racionalista de Immanuel Kant. Quando a gente estuda ética ali na faculdade, a gente fala muito da ética kantiana, é muito lembrar disso. E Kant ele trouxe uma forma de pensar o divino, de pensar não só o divino, mas as questões filosóficas e as questões metafísicas, como a filosofia coloca, de uma forma totalmente diferente. Uma vez que Kant ele vive num momento filosófico onde os filósofos eles não concordavam em praticamente nada. Mas Kant ele traz o pensamento racionalista que o divino em si ele não pode ser conhecido verdadeiramente. Ele é distante demais para ser ali concebido. E em cima desse pressuposto, muitos filósofos e muitos teólogos compraram esse pensamento em relação
em relação ao pensamento fundamentalista da Bíblia Sagrada, onde fala do divino, onde fala do espiritual, onde fala das questões do sobrenatural em si, dessas questões que são místicas, são colocadas em xeque pelo pensamento do teólogo ali liberal. E o que começou a ser ensinado? O que é esse liberalismo teológico? É isso que nós vamos discutir. Então, nós sabemos, desde já, começamos do pressuposto que o liberalismo teológico é um movimento que começa no século XVIII, ali na Europa, e esse movimento se expande muito para os Estados Unidos, onde a teologia ela é vista de uma forma relativizada. As questões espirituais, as questões bíblicas, agora vão ser vistas de uma forma relativa. O relativismo estará imperando ali na teologia. Não temos então mais uma teologia bíblica, mas temos uma teologia que ela é relativista. Agora a autoridade da Bíblia na teologia liberal é colocada em xeque. Por exemplo, a teologia liberal vai dizer que tudo que a Bíblia fala, ali são questões, ali são lendas, são mitos, não são verdade. A teologia liberal vai negar coisas que são fundamentais para nós os cristãos, como a ressurreição de Cristo. Porque a teologia liberal vai dizer que Cristo realmente ele não ressurgiu dos mortos, ele não ressuscitou, mas Cristo ele é ressurreto na pregação dos seus discípulos. O teólogo liberal ele vai dizer que toda vez que um discípulo prega Jesus Cristo, é como se ele tivesse ressuscitado, é como se ele tivesse vivo, mas ele não ressuscitou de fato e em verdade. Então, uma questão que é dogmática, na questão que são dogmáticas, o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento virginal, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que são dogmas da igreja, que são coisas que são as bases da fé do cristianismo. Agora, na teologia liberal, elas são colocadas em dúvidas e, na verdade, essas questões sobrenaturais, elas nunca aconteceram. O que vai dar origem, mais tarde, ao método crítico do estudo da palavra de Deus, que nós vamos falar de uma forma mais aprofundada ali em bibliologia, onde se coloca tudo que é sobrenatural da Bíblia em dúvida e, na verdade, não só em dúvida, mas se desqualifica tudo aquilo que é sobrenatural. Eles dizem que aquilo não é verdade. Aquilo tem só um sentido moral, aquilo só tem ali um sentido ali para nos trazer alguma lição, né? E assim por diante. Mas que de fato aquilo nunca existiu. Nunca existiu o mar se abrindo, nunca existiu ali Lázaro saindo do túmulo, né? Ali são apenas formas de exemplificar e trazer alguma lição moral e também espiritual ali para o cristianismo. Mas são coisas que de fato nunca aconteceu. Eles vão questionar até mesmo a existência do inferno. Os teólogos liberais, eles são, como nós chamamos, adeptos de outro submovimento chamado universalismo, onde os universalistas eles vão dizer que não tem inferno e não tem condenação. No final, de uma forma ou outra, todos serão salvos. Quiserem se fosse verdade, né? Quiserem se fosse verdade, que todos fossem salvos. Mas nós sabemos que isso não é verdade, né? Não é verdade. Você não se torna universalista quando você expõe o seu desejo de dizer que gostaria que todos se salvassem. Eu gostaria que todos se salvassem. É a missão da igreja, pregar a salvação, porque o que nós queremos, nosso anseio, é que a salvação alcance todos, uma vez que o nosso Senhor nos ensina que ele não tem prazer na perdição de nenhuma pessoa, de nenhum homem. Não, de maneira nenhuma. Ele oferece a salvação através de Cristo Jesus. Entretanto, nós sabemos que não são todos aqueles que vão herdar a salvação. Por isso que, quando nós debatemos as questões da eleição, da predestinação, é muito bom nós lembrarmos ali da onisciência ali do nosso Senhor em relação a essas coisas. Mas é um assunto que pode ficar até para depois, né? Então, nós temos o perigo do liberalismo teológico, porque o liberalismo teológico ele não tem por base fixa as escrituras sagradas, mas o liberalismo teológico ele tem por base as ciências humanas, a filosofia, as ciências humanas como a sociologia, a matemática, a física e assim por diante, né? Colocando assim a Bíblia em segundo, terceiro plano. Nós lembramos ainda que esse pensamento liberal que tomou conta da Europa
é o grande responsável pelo esvaziamento das igrejas cristãs. A Europa, que é o berço da igreja protestante, agora é um lugar onde nós precisamos enviar os missionários, porque as igrejas estão fechando, porque as pessoas compraram a ideia liberal, achando que não se precisa pregar o evangelho, não se precisa evangelizar, não se precisa investir em missões, porque esses também são ensinamentos da teologia ali liberal. Esquecendo que a grande missão da igreja é ir por todo mundo e pregar o evangelho, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês percebem, então, o problema da teologia liberal em relação à teologia confessional, que é a qual nós ensinamos, que tem por base a Bíblia Sagrada e as suas verdades? Nós temos aí, então, um problema, nós temos aí um inimigo a ser combatido dentro do meio acadêmico da teologia brasileira e da teologia mundial. Muitos teólogos hoje ainda permanecem ensinando nos seminários uma teologia liberal que começa ali de uma forma, como posso dizer, de sapatinho de lã, e as pessoas aos poucos vão assimilando aquelas ideias, e aquilo que é espiritual na vida dele acaba sendo colocado ali de lado, sendo jogado fora. Uma grande falácia e mentira da teologia liberal é que os teólogos liberais eles vendem uma imagem de intelectuais, de grandes conhecedores ou até mesmo de verdadeiros conhecedores da teologia. Mas isso é uma grande mentira, porque a teologia liberal, ela não estuda todos os teólogos, ela não vai estudar a teologia como um todo, ela vai se preocupar em ensinar e estudar apenas que outros teólogos liberais estão dizendo. Na nossa teologia, nós analisamos o que dizem os liberais, nós trabalhamos os outros teólogos, nós trabalhamos os pais da igreja, nós trabalhamos os pais da igreja protestante e assim por diante, e a gente dá uma pincelada na teologia ali do catolicismo, nós filtramos as coisas boas, né? Nós filtramos tudo aquilo que é bom e aí a gente faz uma teologia que ela é uma teologia saudável e que visa principalmente o crescimento espiritual do aluno, o crescimento espiritual daquele que é envolvido com o real conhecimento da palavra de Deus. Então, nós trazemos aqui hoje para vocês a diferença da teologia que é liberal e da teologia que ela é fundamentalista. Então, vamos ser teólogos fundamentalistas. Fundamentalistas, tendo em vista que a Bíblia Sagrada é o nosso grande livro de teologia. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.